Vamos lá, futuros suboficiais casados da Marinha do Brasil, quarto vídeo da sequência Direito Internacional de Conflitos Armados, o DICA. 3 vídeos na tela, na plataforma, e esse vídeo que você está assistindo agora é o quarto vídeo da sequência. Contagem regressiva, faltam só 6 vídeos para a gente começar a nossa revisão. Então vamos lá. Dentro desse contexto, a gente inicia aqui na página 369. 369, a gente está dentro do nosso índice, aqui, ó. 369. Principais tratados de DICA. Do direito, DICA é Direito Internacional de Conflitos Armados. Direito de Genebra, artigo 3º comum, protocolos adicionais à Convenção de Genebra, Direito de Iowa e Direito de Nova York, ou Direito Misto. Então, como sempre, aqui a gente pula essa parte aqui, não tem nada de interessante a nível de prova, e começa com os objetivos de aprendizagem. Seriam citar os principais tratados, escrever o Direito de Genebra, o artigo 3º, os protocolos adicionais à Convenção de Genebra, o Direito de Iowa e o Direito de Nova York, ou o Direito Misto. Aí vem a introdução. Das fontes emanam as normas jurídicas que dispõem sobre os direitos e deveres dos sujeitos. No direito internacional, podemos elencar como sendo fontes as convenções internacionais, o costume internacional, os princípios gerais de direito e, como meio auxiliar, sendo consideradas fontes secundárias ou acessórias, as decisões judiciais e a doutrina dos mais qualificados publicistas internacionais. Além das fontes contidas no rol estatutário, as decisões das organizações internacionais e os atos unilaterais dos Estados também são admitidas como fontes de direito internacional. Principais tratados de DICA. Ao longo da história, podemos observar que vários tratados e convenções foram criados a fim de assegurar o respeito aos seres humanos diretamente envolvidos ou não nos conflitos armados. A seguir, faremos uma descrição cronológica desses tratados, detendo-nos apenas aos princípios. Aí a cronologia dos tratados. Não vale a pena ler um por um, a gente já fez uma leitura anterior em alguns tratados, algumas convenções, não vale a pena. Mas se falarem principais tratados do DICA, a gente tem um quadro aqui na página 370 que vai relacionar os principais aqui. Então, de 1864 até 2005. Conforme apontado pelo CICV, o direito internacional dos conflitos armados é dividido em duas categorias: o direito de Genebra e o direito de Iowa. Veremos a partir de agora as suas principais características. Direito de Genebra. O direito de Genebra trata da proteção das vítimas de guerra, podendo ser estas militares ou civis, estando em terra ou no mar, desde que não estejam participando das hostilidades ou se encontrem em situações específicas em que não possam mais participar das hostilidades, tais como feridos, doentes, náufragos e prisioneiros de guerra. O objetivo do direito de Genebra é salvaguardar as vítimas de situação de conflitos armados. Aí quem seriam essas vítimas? Membros das Forças Armadas fora de combate, feridos, doentes, náufragos, prisioneiros de guerra, população civil e todas as pessoas que não participam ou tenham deixado de participar das hostilidades. As 4 convenções de Genebra, datadas de 12 de agosto de 49, formam o conjunto de normas que estabelecem os procedimentos para essa proteção. Estas normas são reconhecidas universalmente e contam, atualmente, com 188 Estados-partes. Após o estabelecimento das convenções, houve a necessidade de complementação das normas, o que foi materializado por meio da adoção de 2 protocolos adicionais datados de 10 de junho de 1977. O primeiro protocolo se refere aos conflitos armados internacionais, enquanto o segundo aos conflitos armados não internacionais.
Até a data de 31 de março de 1997, tais protocolos haviam sido ratificados por 147 e 139 estados, respectivamente. Conheceremos agora as principais características das 4 convenções. Convenção 1. Convenção de Genebra. Protege soldados feridos e enfermeiros. Correção. Soldados feridos e enfermos durante a guerra terrestre. Essa convenção constitui-se de 64 artigos que estabelecem a proteção dos enfermos e feridos, bem como para o pessoal sanitário e religioso, e os transportes e unidades sanitárias. Além disso, a convenção reconhece também os símbolos e distintivos que identificam as pessoas e os bens protegidos, que veremos mais tarde. Ela contém 2 anexos com uma minuta do acordo relativo às zonas sanitárias e um modelo de cartão de identidade específico para o pessoal sanitário e religioso. Segunda Convenção de Genebra. Protege os militares feridos, enfermos e náufragos. Aí tem diferença, tá? Aqui era enfermos e feridos. Aí vem o sanitário e religioso. Aqui entrou o náufrago durante o período da guerra marítima, né? Essa convenção substitui a Convenção de Iowa de 1907 com as devidas adaptações à guerra naval. Ela possui 63 artigos, aplicáveis de modo específico à guerra naval, incluindo, por exemplo, a proteção aos navios hospitais. Contém também um anexo com um modelo de cartão de identidade para o pessoal sanitário e religioso. Também entra sanitário e religioso. Terceira Convenção de Genebra. Aplica-se especificamente aos prisioneiros de guerra. Essa convenção substitui a Convenção relativa aos prisioneiros de guerra de 1929. Ela contém 143 artigos. Foram aplicadas as categorias de pessoas com direito ao estado de prisioneiro de guerra, de acordo com as convenções 1 e 2. Ainda foram definidas condições dos locais de cativeiro com maior precisão, especialmente com relação ao trabalho dos prisioneiros de guerra, seus recursos financeiros, a ajuda que recebe e os processos judiciais contra eles. Essa convenção determina o princípio de que os prisioneiros de guerra devam ser soltos e repatriados sem demora após cessarem as hostilidades ativas. Ela possui 5 anexos com diversos modelos de regulamentos e de cartões de identidade, entre outros. E a 4ª Convenção de Genebra estabelece a proteção de civis, inclusive em território ocupado. Essa convenção possui 159 artigos e contém uma breve seção sobre a proteção geral das populações contra certas consequências da guerra. A maior parte da convenção trata do estatuto e tratamento de pessoas protegidas, fazendo a distinção entre a situação dos estrangeiros no território de uma das partes em conflito e dos civis em território ocupado. Ela ainda estabelece as obrigações da potência ocupante em relação à população civil e contém disposições pormenorizadas sobre o socorro humanitário às populações em território ocupado. Além disso, apresenta um regime especial para tratamento dos civis internados. Essa convenção possui 3 anexos com modelos de acordo para zonas sanitárias e de segurança, de regulamentos sobre o socorro humanitário e cartões de identidade. Artigo 3º comum. Há um artigo comum às 4 convenções de Genebra que merece destaque especial, pois pela primeira vez abrange situações de conflitos armados não internacionais. Esses tipos de conflitos variam muito e compreendem as guerras civis tradicionais, conflitos armados internos que se propagam a outros estados ou conflitos internos nos quais intervêm terceiros estados ou uma força multinacional junto aos governos. Cabe salientar que o artigo 3º comum estabelece normas fundamentais que são irrevogáveis. Para esclarecer com maior precisão, podemos dizer que o artigo 3º comum é como se fosse uma espécie de mini-convenção dentro das 4 convenções de Genebra, com as suas normas essenciais condensadas aplicáveis aos conflitos de natureza não internacional. Veja a seguir
as suas principais disposições. Então, olha só, sobre o artigo 3º comum, cabe nos lembrar que ele é uma mini convenção dentro das convenções de Genebra. Aí a gente tem as convenções de Genebra, ó, 4. Primeira convenção que fala sobre feridos, enfermos. A segunda que fala sobre, entra também os náufragos, sobre a guerra marítima. A terceira que fala sobre prisioneiros de guerra. E a última sobre proteções civis. Dentro dessas 4 convenções de Genebra, a gente tem um artigo 3º que é comum às 3. E nele diz o seguinte: no caso de conflito armado sem caráter internacional e que surja no território de uma das altas partes contratantes, cada uma das partes em luta será obrigada a aplicar pelo menos as seguintes disposições. 1. As pessoas que não participem diretamente das hostilidades, inclusive os membros de forças armadas que tiverem deposto as armas e as pessoas que tiverem ficado fora do combate por enfermidade, ferimento, detenção ou por qualquer outra causa, serão em qualquer circunstância tratadas com humanidade, sem distinção alguma de caráter desfavorável, baseada em raça, cor, religião, crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério analógico. Para esse fim, estão e ficam proibidos em qualquer momento e lugar com respeito às pessoas mencionadas acima. O que fica proibido? Os atentados à vida e à integridade corporal, notadamente o homicídio sob qualquer de suas formas, as mutilações, os tratamentos cruéis, as torturas e suplícios, a detenção de reféns, os atentados à dignidade das pessoas, especialmente os tratados humilhantes e degradantes, as condenações pronunciadas e as execuções efetuadas e sem julgamento prévio proferido por tribunal regularmente constituído, que conceda garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos povos civis. E 2. Os feridos e enfermos serão recolhidos e tratados. Um organismo humanitário imparcial, tal como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, poderá oferecer os seus serviços às partes em luta. As partes em luta esforçar-se-ão, por outro lado, para pôr em vigor, por meio de acordos especiais, o todo ou parte das demais disposições da presente convenção. A aplicação das disposições precedentes não terá efeito sobre o estatuto jurídico das partes em luta. Considerando que a maioria dos conflitos armados atuais é de caráter não internacional, a aplicação do artigo 3º comum é da maior importância, sendo necessária sua completa aplicação. Protocolos adicionais às Convenções de Genebra. Em 1977, foram assinados 2 protocolos adicionais às Convenções de Genebra. Tais protocolos foram destinados a suplementar as convenções pela proteção de civis em tempo de guerra e a estender os critérios da aplicação do DICA para abranger novos tipos de conflitos. No Brasil, esses protocolos 1 e 2 foram promulgados pelo Decreto 849 de 93. O primeiro protocolo, aplicável a conflitos armados internacionais, incluindo guerras de libertação nacional, assegura a proteção de civis contra os efeitos das hostilidades. Primeiro protocolo, proteções civis. Particularmente, bombardeios. As convenções se limitavam apenas à proteção contra o abuso da autoridade. Como consequência, diversas normas relativas ao comportamento do combatente e à conduta de hostilidade foram retiradas das convenções de Iowa, conforme veremos posteriormente. É importante destacar que as necessidades da população civil devem ser supridas pelas partes em conflito. Na impossibilidade de fazê-lo, devem permitir a entrada, sem obstáculo, de todo o auxílio necessário para a sobrevivência da população. Tal regra se aplica a todas as circunstâncias, mesmo para o benefício de uma população inimiga ou da população de outro território ocupado. Além disso, de acordo com o primeiro protocolo, o pessoal médico civil, transporte e hospitais gozam de mesma proteção
já concedida pelas convenções ao pessoal médico-militar e suas instalações. Outra mudança importante é o fato de o status de prisioneiro de guerra ser concedido à categoria de combatentes que não havia sido incluída anteriormente, tais como combatentes irregulares, desde que esses obedeçam a certas normas, como, por exemplo, o respeito pelas leis e costumes de guerra, carreguem suas armas abertamente, etc. Segundo protocolo. Esse protocolo, segundo, suplementa o artigo 3º, comum a todas as convenções, com normas mais detalhadas e aplicáveis em situações que não são abrangidas pelo primeiro protocolo, ou seja, conflitos armados não internacionais de certa magnitude. De grande relevância são as garantias fundamentais da proteção a todas as pessoas que não estão participando ou tenham deixado de participar nas hostilidades, incluindo o princípio geral da obrigatoriedade de proteção à população civil e as normas relativas aos referidos doentes, náufragos e às instalações e ao pessoal médico. Essas disposições, simplificadas e adaptadas ao contexto específico dos conflitos armados não internacionais, baseiam-se naquelas contidas no primeiro protocolo. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, por ocasião da Conferência Diplomática de 1974, não incluiu em suas propostas a proibição ou a limitação de armas específicas, pois percebeu que tal assunto era demasiadamente delicado em decorrência de suas implicações políticas e militares. Entretanto, alguns governos solicitaram aos participantes da reunião que considerassem as proibições e as restrições. Sendo assim, o comitê organizou uma conferência com especialistas do governo, realizada em 1974 em Lucerna e em 1976 em Lugano. Apesar de a Conferência Diplomática de 1974 não ter chegado a conclusão alguma, recomendou que fosse convocada outra para tratar do assunto. Em 1979 e 80, foi adotada a Convenção sobre Proibição ou Restrições ao Emprego de Certas Armas Convencionais que possam ser consideradas como excessivamente nocivas ou ter efeitos indiscriminados. Apesar de seu âmbito ser reconsiderado restrito, a convenção foi um sucesso. Ela estabeleceu o embasamento jurídico para futuras limitações e proibições ao emprego de armas desenvolvidas no futuro, que causem ferimentos supérfluos ou sofrimento desnecessário, sendo considerada um alicerce para protocolos adicionais tratando de outras armas específicas. Os dispositivos básicos estão contidos em 4 protocolos anexos, dos quais pelo menos 2 devem ser ratificados por um Estado, antes que esse possa se tornar parte da Convenção. Primeiro protocolo: proíbe o emprego de qualquer arma cujo efeito primário seja ferir com fragmentos que não possam ser detectados no corpo humano com raio-x. Tal proibição está diretamente relacionada à invenção indigna de bombas de fragmentação feitas de pedaços de plástico de vidro. O segundo protocolo proíbe o emprego de minas, armadilhas e outros artifícios contra a população civil ou seu emprego de uma forma indiscriminada que cause ferimentos acidentais a civis que seja excessivo em relação à vantagem militar concreta e direta almejada. Este protocolo se refere especificamente a minas colocadas fora de zonas militares. Proíbe também a colocação de armadilhas em objetos aparentemente inofensivos, incluídos nessa lista os brinquedos infantis. O terceiro protocolo restringe o emprego de armas incendiárias. E o quarto, sobre armas de laser. Então, quarto, arma de laser. Terceiro, armas incendiárias. Segundo, minas e armadilhas contra a população civil.
E o primeiro, arma qualquer, né? Qualquer arma cujo efeito primário seja ferir com fragmentos que não possam ser detectados com raio-x. Então, primeiro fala das armas das munições de borracha, plástico e vidro. O segundo fala de minas e armadilhas contra a população civil. E o terceiro, armas incendiárias. E a gente vai falar dele agora. De acordo com a legislação brasileira, a proibição de seu emprego contra civis em todas as circunstâncias foi confirmada e estendida para incluir até mesmo objetivos militares localizados dentro de concentrações de civis e em florestas e outros tipos de coberturas vegetais, exceto quando tais elementos naturais estiverem sendo usados para esconder combatentes ou alvos militares. Quarto protocolo sobre armas de laser cegantes, adotado em 13 de outubro de 1995 na Conferência de Revisão, proíbe o emprego e transferência, tanto para estados quanto para entidades não estatais, de armas de laser especificamente projetadas com a única ou uma das suas funções de combate para causar cegueira permanente à vista não ampliada, isto é, a olho nu ou a olhos providos de dispositivos corretores de vista. Direito de Iowa. Relembrando, o DICA é dividido em duas categorias, o direito de Genebra e o direito de Iowa. Note que ele está falando muito disso, tá? Leve isso para a prova também. Destaca, porque isso vai ser informação muito importante para algum tipo de questão no dia da prova. Para reforçarmos a distinção entre essas duas categorias, devemos observar uma vez mais suas principais características. O direito de Genebra trata da proteção, de novo, novamente ele retomou a definição do direito de Genebra e o direito de Iowa. Então, o direito de Genebra trata da proteção das vítimas de guerra, seja elas militares ou civis, no mar ou em terra. Protege todas as pessoas fora de combate, isso é, que não participam ou não estão mais participando das hostilidades. Os feridos, os doentes, os náufragos e os prisioneiros. O direito de Iowa regulamenta os métodos e os meios de combate, concentrando-se na condução das operações militares. Portanto, o direito de Iowa é de interesse fundamental ao comandante militar em terra, mar e ar. Apesar de aparentemente estático, o direito de Genebra evolui ao longo dos tempos, porém permaneceu inalterado desde 1907. Assim sendo, as normas estabelecidas pelas convenções de Iowa foram incluídas no esboço dos protocolos adicionais às convenções de Genebra de 1949, para evitar que se tornassem obsoletos. No entanto, há um terceiro tipo de direito, chamado direito misto, que contém disposições que tratem tanto da proteção das vítimas de guerra quanto de conceitos operacionais. Então aí a gente já tem uma definição aí do direito misto, porque o nome já propriamente já explica, né? Direito misto porque ele vai englobar tanto o aspecto do direito de Genebra quanto o aspecto do direito de Iowa. O que ele fala sobre isso? Ele fala que ele vai tratar em disposições tanto da proteção de vítimas, que é o de Genebra, né, quanto dos conceitos operacionais, que é o do que se preocupa o direito de Iowa. Aí vamos continuar. Tal função dos dois tipos de direito é reconhecida principalmente nos dois protocolos adicionais adotados em 1977. As convenções de Iowa foram estabelecidas por duas conferências internacionais de paz ocorridas em Iowa, em 1899 e 1907. A primeira conferência adotou 6 convenções e declarações, e a segunda adotou 14, estando todas encaixadas em 3 categorias. Primeira categoria inclui as convenções que objetivam evitar a guerra, tanto quanto possível, ou pelo menos estabelecendo condições rigorosas a serem cumpridas antes do início das hostilidades. A segunda categoria inclui convenções específicas das vítimas de guerra.
E a terceira compreende as convenções estabelecendo algumas normas elementares à conduta de guerra. Então, uma fala de evitar a guerra, a outra fala de proteção das vítimas, não fala especificamente das vítimas de guerra, e por último, a conduta durante a guerra. Também importante levar para a prova, tá? Direito de Nova York ou direito misto. Entende-se por direito de Nova York o conjunto de normas originadas no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU. Em 1968, por ocasião do Ano Internacional dos Direitos do Homem, a ONU convocou a Conferência Internacional dos Direitos do Homem, que marcaria o 20º aniversário da Declaração dos Direitos do Homem de 1948. No final da reunião, realizada no Irã, adotou-se a Resolução 23, que, entre outras solicitações, pedia que todos os signatários auxiliassem para que, em todos os conflitos armados, tanto a população civil como os soldados fossem protegidos pelos princípios do DICA. Aí lembrando, DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados. As inovações tecnológicas e a complexidade dos conflitos armados contemporâneos, associados às exigências da comunidade internacional de limitar o desenvolvimento dos meios de destruição, têm contribuído para aprimorar as duas vertentes do DICA, o direito de Haia e o direito de Genebra. O primeiro, que é o de Haia, no que se refere à proibição e limitação do uso de determinados métodos e meios de combate nas hostilidades. E o segundo, direito de Genebra, como sistema para salvaguardar e proteger as vítimas da situação do conflito armado. Veja bem, durante o módulo inteiro, durante essa unidade de ensino inteira, ele só teve o objetivo de separar quem é que cuida da parte operacional, qual direito, e qual direito que cuida da parte humana. O de Genebra cuida da parte humana, de salvaguardar as vítimas em situações de conflito. E o de Haia cuida de delimitar o que se pode ou não aceitar como direito de guerra dentro da configuração das operações de guerra. Situações de conflito. Continuando aqui. A vinculação do DICA às novas propostas de instrumentos que têm caráter de complementariedade na limitação dos meios e proteção da pessoa humana e a contribuição da ONU aos últimos instrumentos de limitação do uso de armas justificam uma nova corrente denominada Direito de Nova York, o direito misto, por contemplar aspectos das vertentes clássicas, olha só, contempla aspectos vertentes clássicas de Haia e Genebra, um pouquinho de cada. Para exemplificar, pode-se comparar os instrumentos relativos aos gases asfixiantes com o Protocolo de Genebra de 1925, sobre a proibição do uso na guerra de gases asfixiantes, tóxicos ou similares e de meios bacteriológicos, e a Convenção de 1972 sobre a proibição do desenvolvimento, produção e estocagem de armas bacteriológicas, biológicas e tóxicas e sobre a sua destruição. No primeiro instrumento, contempla-se o uso, mas não se proíbe o manejo, enquanto o segundo proíbe formalmente a existência. No que se refere às armas, verifica-se a tendência em limitar, controlar e determinar a produção, a estocagem, o deslocamento e destruição das armas. O direito de Nova York caracteriza-se por instrumentos que abarcam aspectos de Haia e Genebra. Novamente, vê que ele repete muito isso daí. Isso, assim, isso ajuda até o elaborador da questão a focar no que se pede em si. Então, esse conceito de que ele abarca esse direito de Nova York ou direito misto, ele abarca aspectos tanto da Convenção de Haia quanto de Genebra, é muito importante porque fatalmente ele vai ser cobrado no dia da sua prova. Tá? E se você tiver na dúvida, você vem a página 376, você vai ter um aspecto elucidativo aí dentro do texto para a resolução de uma possível questão. Então, repetindo daqui, o direito de Nova York caracteriza-se por instrumentos que abarcam aspectos de Haia e Genebra em forma de complementariedade e especificação desses aspectos.
constituindo-se em um sistema com legislação completa aplicável às situações de conflito armado. É isso aí, gente. Casenso, só aqui no Megamente. E até o próximo vídeo, que seria o 5º vídeo da sequência. Faltam só mais 5 após o próximo, antes das revisões.